Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online 2020. Nossa, gente, nós já estamos na nossa sexta aula. Uau! Parece que eu comecei ontem, mas já tô aqui gravando a sexta aula pra vocês e muito feliz com isso. Então, se você tá chegando no canal agora, gente, confere a playlist que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, desde a aula 1, onde já falamos de materiais, de preparação de pele, de base, de corretivo. A última aula acabou ficando muito longa, gente. Eu meio que dei uma arrependidinha de deixar uma aula tão longa assim, porque eu sei que as aulas online, elas são um pouquinho mais cansativas que as aulas presenciais, mas eu espero muito que vocês tenham paciência pra assistir essa aula, mesmo ficando longa, porque na aula passada eu fiz de tudo já pra chegar na base, pra vocês não ficarem tão ansiosas, mas como eu falei, eu meio que me arrependi porque acabou ficando muito longa. Então, gente, diferentemente da última aula, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou dar entrada aí no contorno com vocês. Só que essa parte de contorno e iluminação, gente, é muito importante. Na verdade, na minha opinião de maquiadora, a maior evolução que existiu na maquiagem foi o contorno e a iluminação, porque através desses traços do contorno e a iluminação que a gente define como a nossa maquiagem vai ficar. Se vocês aprenderem e entenderem realmente a técnica do contorno e da iluminação, gente, vocês podem não saber fazer nenhuma técnica de sombra específica, aquelas técnicas mirabolosas que a gente faz aqui nos tutoriais pra vocês, nem o delineado gatinho, que pode ter certeza que a sua maquiagem vai ficar bonita. Mas, gente, pra vocês entenderem a técnica de hoje, é preciso que vocês entendam todas as outras aulas que eu ministrei pra vocês. Eu procuro ler os comentários de vocês e, na medida do possível, principalmente quando eu acho pertinente, eu respondo essas dúvidas aqui pra vocês, não só em aula, como também lá no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, gente, eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, @SandraPinato, que eu tô sempre lá nos stories todo dia. Eu complemento as aulas por lá também e tiro dúvidas por lá também, tá certo? Inclusive, vou tirar duas dúvidas aqui que era pra eu ter falado na aula passada e eu não falei ainda a respeito da base, tá? Primeira dúvida é se a gente deve aplicar base na orelha ou não. Muitos maquiadores dizem que sim, que tem que aplicar base na orelha, tá? Eu não vou dizer pra vocês que na escola eu aprendi, porque eu não aprendi essa parte, mas a gente muitas vezes usa o bom senso. Depende muito, gente, depende do penteado que você tá e depende da cor da base que você tá usando, o tipo de maquiagem que você tá usando. Eu, particularmente, nunca aplico base na orelha, a não ser que eu esteja aplicando uma base que seja muito diferente da minha tonalidade de pele, o que é difícil acontecer, que o meu cabelo esteja preso como ele está agora, né, que eu deixei ele preso propositalmente para vocês poderem enxergar os traços do meu rosto. Então, de repente eu tô com o meu cabelo muito preso, a minha base é muito reboco, porque a base reboco aparece mais, sabe? A minha orelha fica vermelha, assim, com muita facilidade. Daí eu dou umas batidinhas aqui quando eu pego tô sem nenhuma esponjinha aqui, levei minhas esponjinhas pra lavar, gente. Aí eu acabo pegando a esponjinha assim e dando umas batidinhas assim, mais ou menos por cima, sabe? Mas sinceramente eu quase nunca faço isso porque eu acho muito difícil de limpar, entendeu? Então só em caso de necessidade mesmo. E a outra dúvida que eu já falei pra vocês em outros cursos, mas dessa vez eu esqueci de falar, gente, que quando a gente aplica a base, porque parece simples aplicar a base, mas muita gente tem dúvida, eu tinha dúvida na hora que a gente tava aplicando a base assim com a esponjinha, sabe? Quando chegava aqui na parte da testa, do cabelo, como é que a gente fazia? E eu falei isso das outras vezes, mas como eu disse, esqueci de falar dessa vez, que é preferível, gente, quando você aplica a base, é que eu não vou aplicar ela agora porque eu vou mexer com contorno e iluminação, mas vocês vão ver na próxima aula quando eu estiver esfumando, tá? Que a gente sempre arrasta, eu nunca aplico muita base perto do cabelo, eu sempre pego o resto que está mais próximo e vou arrastando pra perto do cabelo, e a maioria das vezes sim, suja o cabelo, tá? Suja o cabelo de base, mas eu prefiro sujar o cabelo e depois pegar o lencinho umedecido e limpar a parte que sujou, e algumas vezes eu ainda esqueço, né? Mas tudo bem, não pode esquecer, tem que limpar, do que você não aplicar a base aqui rente e ficar aquela falha aqui, sabe? Aquela impressão de que você está com uma máscara no rosto, tá? Então essas duas dúvidas eu queria tirar aí com vocês. No entanto, gente, na aula de hoje, apesar de eu já ter feito todos os passos com vocês até aqui, inclusive a aplicação da base, mas não se preocupem que nós ainda vamos voltar nisso, vamos falar de misturinha de base, tudo isso. Quando a gente começar a fazer as maquiagens completas, gente, porque eu vou fazer isso no curso com vocês, aí eu vou voltar e vou dando mais dicas pra vocês de misturinha, de cor de pele, de tudo isso. Mas primeiro eu
quero ensinar todo o passo a passo da maquiagem pra vocês, tá? E na aula de hoje, gente, eu optei por não aplicar base. Por que eu optei por não aplicar base? Porque quando a gente aplica base, a gente meio que uniformiza, neutraliza, deixa mais ou menos de uma cor só tudo que a gente tem do nosso rosto, todos os contornos. Então, se eu aplicasse a base hoje, vocês não iam enxergar os contornos naturais do meu rosto, que é o que eu quero mostrar pra vocês na aula de hoje, pra vocês poderem entender. Então, assim, essa daqui vai ser uma aula isolada. Essa não, essa e acredito que as próximas duas, porque o contorno e a iluminação é um assunto mais complexo do que a gente pensa. Então, se vocês não entenderem muito bem o que eu tô falando aqui pra vocês, vocês não vão conseguir fazer. Então, é melhor vocês aprenderem esse passo isolado, depois a gente voltar pra base e fazer o contorno por cima da base, do que ir aí no passo a passo e vocês não entenderem muito bem o que vocês estão fazendo, tá? Então eu vou começar a explicar isso aí pra vocês, mas antes eu tenho que falar em todos os meus vídeos, gente, porque os meus vídeos, eu já encontrei os meus cursos de maquiagem antigos em várias plataformas de escolas na internet. Só você digitar na internet curso de maquiagem Sandra Pinato, que começa a aparecer várias escolas online que pegam os meus vídeos, enfiam lá na plataforma deles e ainda emitem certificado. Então às vezes eu coloco aqui a mensagenzinha de que esse curso, ele é exclusivamente do YouTube e não tem emissão de certificado, tá? Então a plataforma que estiver inserindo os meus cursos dentro dela com emissão de certificado está fazendo isso sem a minha autorização. Então eu preciso avisar isso em todos os meus vídeos, porque dependendo de onde você estiver assistindo, se não for no YouTube, saiba você que essa plataforma não está autorizada a reproduzir o meu curso nela e muito menos emitir certificado, tá? E por falar em certificado, gente, eu vou postar essa aula amanhã, eu tô gravando hoje, vou tentar gravar 2 aulas hoje pra postar na sexta-feira, dia 13, tá? Onde eu já vou estar no Brasil. E no final de semana seguinte, no dia 21, nós teremos workshop de maquiagem, eu junto com a Bruna Lima. E nesse workshop presencial, sim, nós vamos emitir certificado pra vocês, tá bom? Então, se você quiser saber informações sobre o curso, vai lá no meu Instagram ou eu deixo o link aqui com o telefone na descrição do vídeo. Vai ser em São Paulo. O valor do workshop, se eu não me engano, é R$160 e é um dia inteiro de curso presencial pra vocês lá em São Paulo. Vai ser lá na Avenida Paulista. Eu sei que eu falei bastante, gente, antes de entrar no assunto propriamente dito, mas é muito importante que eu passe essas informações pra vocês, tá? Agora a gente vai aqui pro assunto propriamente dito, que é a parte do contorno e da iluminação. Nos outros cursos que eu ministrei aqui pra vocês no canal, gente, eu comecei pela iluminação, tá? Porque geralmente é por onde eu começo quando eu tô fazendo uma maquiagem. Lembrando que dependendo do caso, a ordem dos fatores não altera o resultado, desde que você saiba, que você tenha certeza do que você está fazendo, tá? Na aula de hoje, eu resolvi começar pelo contorno, porque eu acho mais fácil vocês entenderem o contorno e complementar com a iluminação do que vice-versa. Por que eu cheguei à conclusão que se eu explicar o contorno pra vocês primeiro, gente, vai ser mais fácil de vocês entenderem do que a iluminação? Porque quando vocês vão fazer um desenho, por exemplo, eu vou fazer um coração. Você começa fazendo o coração assim, ó. Nossa, bem feio meu coração, mas tudo bem. Você começa desenhando o coração com alguma coisa que você vai contornar ele pra depois você pintar ele por dentro, ou você vai fazer já o coração com a cor que você vai pintar e já vai pintar ele assim? Qual vai ficar mais fácil de você enxergar ou pintar? Quando você já tiver o formato dele, você só tiver que pintar por dentro, ou você já ir fazendo seu coração aqui, já ir pintando? Quando você já tem o formato do coração, gente, fica bem mais fácil você só pintar ele por dentro do que você já ir desenhando e pintando ao mesmo tempo, certo? Então eu apliquei esse conceito aqui na nossa pele. Por quê? Porque através do contorno você vai desenhar aqui no seu rosto aquilo que você quer criar uma ilusão, né? Ou seja, o próprio nome já diz, você vai contornar e aí depois você vai complementar esse contorno com a iluminação. Geralmente os maquiadores profissionais, principalmente porque costumam trabalhar com produtinhos assim creme, eles já fazem inclusive as duas coisas juntas. Mas com o tempo vocês vão pegando isso daí. Eu queria que vocês observassem bem os traços aqui do meu rosto, tá, gente? Porque cada um tem as suas características específicas. Então, eu vou me olhar aqui no
espelho e eu vou falar pra vocês o que eu gosto e o que eu não gosto do meu rosto. Tô vendo aqui, não que eu seja descontente com o meu rosto, gente, porque eu ando sem maquiagem sem problema nenhum. Eu vou pegar aqui uma cor bem aleatória, gente, eu não vou pegar a cor que eu usaria mesmo se eu fosse fazer o contorno, porque a ideia aqui desse vídeo é que vocês enxerguem o desenho que eu vou fazer no rosto, tá? E não a cor exatamente que eu vou usar. Então eu vou começar fazendo traços no meu rosto. Por quê? Porque o contorno nada mais é do que a sombra, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu virar aqui, ó. Vocês estão vendo a sombra do pincel aqui em cima do meu rosto? Pois bem, quando a gente desenha um contorno no nosso rosto, é exatamente isso que a gente faz. A gente meio que desenha essa sombra do nosso rosto pra criar ilusões, tá certo? Vocês estão vendo que o meu rosto ele é bem gordinho e ele é bem larguinho, e eu tenho esse risco aqui, ó, que é por onde eu vou começar, esse risco, esse afundadinho que eu tenho aqui, ó, que ele não é tão saliente, mas que ele tá aqui. Esse aqui é o contorno natural do meu rosto, não tem nada no meu rosto, gente. Esse daqui é o contorno dele. No entanto, uma coisa que eu já expliquei pra vocês em outras aulas, que quando a gente vai desenhar alguma coisa no nosso rosto, o conceito é o mesmo de quando a gente usa listras preto e branco. Vocês já ouviram falar que listras na vertical criam a ilusão de que a gente é mais magra e as listras na horizontal dão a impressão que a gente é mais gordinha? Já ouviram falar também que preto emagrece e branco deixa a gente mais gordinha? Eu tenho pavor de usar branco, gente, apesar de eu usar de vez em quando, né? De vez em quando eu uso, tá? Mas eu tenho pavor de usar branco por causa disso. Então, é exatamente o que acontece na maquiagem. Qualquer desenho que eu for fazer aqui no meu rosto, gente, eu tenho que respeitar essas regras, porque assim, quanto mais na horizontal eu desenhar alguma coisa no meu rosto, mais vai dar a impressão que o meu rosto é larguinho. E quanto mais inclinado eu fizer, vou exagerar aqui só pra vocês entenderem, tá, gente? Mas quanto mais inclinado eu fizer alguma coisa no meu rosto, mais vai dar a impressão que ele é alongado. Eu acho que dá pra ver nitidamente, nesse caso, eu fiz esse triângulo aqui, ó, gente, essa diferença aqui pra vocês. Acho que dá pra ver nitidamente que só esse desenho que eu fiz aqui, ó, eu vou desenhar esse mesmo desenho aqui do outro lado. Vamos meio que anular essa parte aqui de trás. Eu vou até dar uma escurecida, fazer vários X aqui, só pra ficar mais escuro, pra vocês poderem entender o que eu tô falando, vai. Isso aqui é só pra vocês entenderem, tá, gente? Ó, gente, eu dei uma escurecida, eu pintei aqui, ó, toda a lateral do meu rosto. Esquece o resto, pintei só a lateral do meu rosto. O que que tá mais chamando a atenção aí pra vocês? É a lateral do rosto? Com certeza, o que vocês estão mais enxergando aqui no meu rosto é o centro do meu rosto. E eu não sei se vocês conseguiram reparar também que o meu rosto ficou mais alongado do que ele é. Porque se vocês repararem aqui nessa parte onde eu pintei, ela é muito mais larguinha. Mas com esse traço que eu fiz aqui, principalmente ele bem inclinadinho, eu não estou chamando atenção, ó, pra lateral do meu rosto aqui, e sim para o centro, causando a ilusão de que o meu rosto é mais comprido. Deixa eu apagar aqui do lado para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Ó, limpei aqui do lado de cá, gente, vocês conseguem ver a diferença agora? Que o meu rosto, ele é bem larguinho, mas quando eu anulo, quando eu escureço, eu dou a impressão de que ele é mais alongadinho. Pra mim tá nítido, gente, mas se você não estiver enxergando, vocês perdoem de muitas vezes eu ficar olhando pra cá, gente, é porque eu tenho que estar olhando o tempo todo no retorno, porque às vezes minha câmera desfoca. E aí eu só vou perceber isso na hora da edição e eu fico muito nervosa com isso, porque eu tô tendo um trabalho aqui pra gravar a aula, tá? Então me perdoe se muitas vezes eu não olhar pra vocês e ficar olhando pra lá. Então o que que acontece, gente? Essa parte aqui, eu meio que não dei destaque pra ela, e o que ficou em destaque foi essa parte aqui do centro do meu rosto, que deu a impressão do meu rosto ser mais alongado. E eu posso fazer mais, gente. Ao invés de eu deixar ele tão alongado, deixa eu dar uma limpadinha aqui, ó, e deixar essa parte aqui, ó, mais saliente, mais redondinha. Deixa eu dar aqui também mais uma reforçada nesse tom escuro que eu apliquei aqui. Qual o tamanho que ficou a minha bochecha? É engraçado de ver, né? Só que vocês viram que eu fiquei muito mais bochechuda com isso aqui que eu fiz? Minha bochecha ficou muito mais saliente, ó, como tava antes.
Ó, quando eu fiz assim, não deu a impressão de eu ser tão bochechuda, né? Dá a impressão que eu tenho aí um rosto mais alongadinho. Mas a partir do momento que eu faço uma curva aqui, ó, dá a impressão que eu tenho uma bochecha enorme, né? Tipo fofão. Mas se vocês olharem bem do outro lado, a minha bochecha é grande, mas ela não é tão grande como ela parece aqui, como ela tá aparecendo aqui, né? Isso daqui, gente, é literalmente o contorno que você tá fazendo no seu rosto. Por que que eu tô com esse bochechão? Porque, deixa eu anular essa parte aqui, ó. Porque eu tô anulando a questão de que a vertical deixa o rosto mais fino e tô trabalhando mais na horizontal, olha aqui, ó. Então, como eu tô trabalhando mais na horizontal, isso aqui fica mais saliente. Por que que é muito importante vocês entenderem isso, gente? Porque é a partir desse conceito que você vai fazer o desenho do seu rosto ou do rosto da sua cliente na hora de você fazer o contorno, tá? Se você quer um nariz fino, a gente tá falando de linhas horizontais, né? Então, a linha horizontal vai deixar ele não só mais fino, como vai deixar ele mais comprido também. É só você fazer a coisa certa. Se você fizer isso, vai dar a impressão dele ser mais comprido. Agora, se vocês fizerem isso, ó, além de fazer na vertical, ainda fazer com cor clara, o meu nariz vai chamar muito mais atenção. Ó, parece que eu pintei toda a bola aqui do meu nariz de branco, ó. Toda essa bola do meu nariz de branco e deu a impressão que ele é até maior do que o que ele realmente é. Entendeu? Então você tem que trabalhar com esse conceito. Aquilo que você quer diminuir, você tem que, além de escurecer, você tem que aplicar sempre na vertical. E aquilo que você quer alargar, você tem que aplicar sempre na horizontal, tá? Aí, eu vou fazer um negócio pra vocês. Vou contornar aqui. Lembra do contorno natural que eu falei que eu tenho aqui pra vocês? Eu vou fazer ele aqui, ó. Esse aqui é o contorno, se vocês conseguirem enxergar aqui do outro lado. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a luz. Ó, se vocês conseguirem enxergar ele aqui desse lado, vocês vão ver que eu meio que desenhei ele aqui. Esse aqui é o meu contorno, tá? Deixa eu desenhar mais contorno natural que eu tenho. Aqui, ó, meu queixo. Minha papinha aqui, ó. Bem saliente também. Esse aqui é um contorno. Aí eu tenho esse contorno aqui no meu nariz, ó, que eu tô desenhando. Que mais eu tenho aqui? Isso aqui se eu fosse tentar me desenhar, tá? Se eu fosse uma artista e fosse tentar me desenhar. Aí eu tenho uma olheira aqui, tipo, meio que saliente. Tem um bigode chinês aqui, que isso daqui é uma das minhas maiores características. Vocês estão vendo que eu tô chamando a atenção pros traços mesmo do meu rosto, gente? Eu contornando esses meus traços aqui de preto, eu tô deixando os meus traços muito mais salientes. Acontece que eu não quero que esses traços fiquem mais salientes, porque é pra isso que serve a maquiagem, o contorno e a iluminação. Pra gente deixar ele do jeito que a gente quer. O meu rosto já é largo, eu já sou bochechuda assim já de natureza. Eu ainda tô salientando a minha bochecha, fazendo uma listra aqui na vertical para salientar ela mais ainda. E não é isso que eu quero, entendeu? Eu quero uma coisa totalmente oposta. Então, esqueçam, gente, esqueçam aquela teoria que um dia vocês aprenderam, que para você fazer um contorno, você tem que fazer aquele famoso biquinho assim, ó. E seguir uma linha, do seu biquinho até a sua orelha. Isso não existe mais. Sim, eu também já aprendi isso daí na vida, mas isso daí não existe mais. O conceito agora é totalmente diferente. Você só vai fazer essa linha aqui na horizontal e até a metade da sua orelha se o seu rosto já for muito alongado e a sua intenção for realmente dar uma achatadinha nele, tá? Quando ele for larguinho, assim como o meu, gente, não faz sentido vocês usarem na horizontal. Deixa eu aqui dar mais uma salientada aqui, ó. Vou esconder ainda mais o meu queixo, tá? Que também é um traço meu que eu tenho aqui, pra deixar o meu rosto mais achatadinho ainda. Então, não é isso que eu quero, gente. Eu quero anular essas coisas. Então, desses traços aqui meus que eu tenho, o que que eu quero? Deixar o meu rosto mais fino, certo, gente? Só que pra fazer isso, se eu usar essa mesma linha aqui, eu não vou sair do normal. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o traço mais íngreme possível. Ah, mas não tem que começar da orelha? Não, não tem que começar da orelha. Tem que começar da onde você quer disfarçar, da onde você... Principalmente se você quiser disfarçar a bochecha, gente. Porque uma vez que eu tô fazendo isso aqui, ó, pra disfarçar minha bochecha, olha da onde eu comecei, gente. Comecei quase no final da minha testa, esse risco aqui. Porque eu quero ele o mais inclinado possível, tá? Que isso daqui, ó, é o que vai anular minha bochecha. Porque ele vai anular a minha bochecha, eu tô, tipo, cortando ela no meio, como se essa parte aqui minha não existisse. Vou cortar essa parte aqui minha, que também é mais larguinha, ó. Vou fazer um outro risco aqui, ó, bem
inclinado aqui também, ó, pra anular mais ela. Eu poderia fazer até mais pra frente se eu quisesse, aonde eu quiser, gente. Aonde eu quiser, não tem essa de que tem que começar aqui e terminar aqui. E vou fazer mais ainda, gente. Eu vou aqui dar uma pintadinha aqui, ó, pra anular essa parte, essa largueza aqui do meu rosto, pra dar a impressão que ele tá mais fino. Eu acho que só desses traços que eu fiz aí pra vocês, já dá pra perceber bem a diferença. Esse traço aqui não existe, tá, gente? Eu não faria isso com contorno escuro. Isso daqui a gente vai fazer mais na iluminação. Mas, tá vendo que meu bigode chinês, minha bochecha aqui, ó, aqui ela tá bem saliente. Então eu não quero que ela fique assim tão para dentro e tão saliente. Deixa eu fazer um risco aqui, ó, que geralmente é onde a gente aplica mais o corretivo, sabe, ó, aqui, ó, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Meu bigode chinês tá saliente, gente. Aqui ele tá, que foi onde eu pintei aqui bem em volta dele, bem em volta do meu nariz. Agora, desse lado aqui ele tá saliente, já não tá mais, né? Vocês, tipo, pra vocês repararem nas minhas bochechas mesmo, eu teria que fazer isso aqui, ó. Teria que fazer isso aqui. Quando eu tô fazendo a técnica de contorno e iluminação, quanto menos eu chamar atenção pra onde eu não quero que apareça, melhor. Uma vez que eu fiz isso, vocês com certeza vão reparar mais, ó, aqui do que no meu bigode chinês. Eu, pelo menos no meu retorno, eu enxergo ele quase que invisível, gente. Quase que invisível. E o mesmo vale pro nariz, gente. Não é que a técnica do contorno do nariz seja universal, tá? Não é isso, não é que ela seja universal. Mas quando a gente vai fazer um contorno de nariz, o que geralmente a gente mais quer é que o nariz seja mais fininho, né? Mais fininho e mais alongado. Então, quanto mais fininho e mais alongado ele for, melhor. Então eu tô mostrando esses traços aqui pra vocês, só pra vocês entenderem e vocês perceberem a diferença que dá. Eu quero alongar o meu rosto, então por isso que eu fiz essa listra aqui bem inclinada. Agora, se você quiser o contrário, aí não tem problema nenhum. Quanto mais horizontal você fizer, se você quiser fazer uma linha reta aqui, ó, do final da tua orelha até aqui, pro teu rosto ficar mais compridinho, você pode fazer sem problema nenhum, que você não vai estar errada. Então, esse primeiro conceito que eu expliquei pra vocês é o formato vertical e o formato horizontal, tá? Pra vocês entenderem esse conceito. Agora, eu vou limpar aqui meu rosto e vou aplicar esse conceito diretamente no meu rosto pra vocês poderem enxergar o que eu estou falando, tá? Bom, gente, com o meu rosto limpo agora, eu vou fazer novamente os traços do meu rosto que eu gostaria que ele tivesse e que eu gostaria de salientar na maquiagem, tá? O primeiro deles, que é o que eu sempre faço, é o risco na diagonal, porque eu quero dar impressão na diagonal e bem inclinada, porque eu quero dar impressão do meu rosto ser mais fino, ó. Então, essa é a característica aqui do meu rosto. Eu vou desenhar ele assim, vou fazer isso dos dois lados. Ó, vou fazer meio que um triângulozinho aqui, sabe? Essa parte aqui de fora é onde eu vou deixar mais grosso. E aí, quando chega aqui, eu vou deixando assim um pouquinho mais fino. Que mais que eu quero anular? Eu quero anular isso aqui, ó. Em vez de eu destacar aqui a minha papinha, não quero destacar ela, gente. Eu quero anular ela. Então, vou fazer um xizinho aqui, vou dar uma sujadinha aqui. Se eu quisesse, gente, eu também poderia, ó, vou fazer um desenho diferente no meu rosto. Às vezes eu faço isso, mas ninguém percebe, tá? Vou fazer um risco aqui e de levinho vou dar uma subidinha aqui, ó. Que essa parte aqui a gente não pode deixar muito escura, porque senão dá uma impressão meio que de sujeira na hora que a gente esfuma. Tipo o contorno Michael Jackson, já viram? Só que o Michael Jackson fazia mais assim, né? Assim, ó. O Michael Jackson fazia bem assim o contorno dele. Não, eu não quero assim. Às vezes eu faço isso pra deixar o meu queixo mais pontudinho, porque é essa impressão que vai dar, ó, tá vendo? Eu não pinto o meu queixo, porque se eu pintar o meu queixo de escuro, eu vou anular ele e vou deixar o meu rosto mais achatado ainda. Então, a ideia é o contrário, eu quero deixar ele mais compridinho. Então, eu vou dar uma contornadinha dele aqui, ó, só pra ele ficar mais pontudinho. Vocês conseguem ver que quando eu fiz isso, eu deixei o meu queixo um pouquinho mais pontudinho, gente? Foi exatamente isso que eu fiz. Só que eu vou ainda deixar esse aqui, ó, esse contorno ainda mais reto. Ai, detalhe, gente, detalhe. Lembra da questão que eu expliquei pra vocês. Se vocês fizerem o contorno e na hora de esfumar, você não fizer ele num traço em linha reta aqui, ó,
um traço em linha reta, você não vai conseguir o mesmo efeito. Se você deixar o seu contorno assim, ó, com aquela voltinha que eu falei pra vocês, você não vai conseguir o mesmo efeito, tá? Se for pra você fazer alguma coisa extra, que seja assim a bolinha mais pra dentro, sabe? Assim, ó, mais pra dentro do que ela mais pra fora. Ó, tá vendo? Ó, meio que tô desenhando uma bolinha assim pra dentro. Tô cortando minha bochecha no meio aqui, gente, ó. Porque isso aqui não vai chamar atenção pra minha bochecha. Ou melhor, ela vai chamar atenção pra onde eu quiser que ela chame da minha bochecha. Que isso aqui vocês vão entender mais na hora que eu fizer a iluminação, tá? Então eu quero anular o meu contorno, eu quero deixar ele bem comprido, gente. E eu tô fazendo isso de uma forma muito exagerada, tá? Que fique claro isso. Eu tô usando um tom bem escuro pra fazer isso e tô fazendo de uma forma bem exagerada, que é justamente pra vocês poderem enxergar o que eu estou fazendo, tá? Porque quando eu faço de um jeito bem exagerado, vocês conseguem enxergar. Claro que na hora que a gente for levar isso aqui a sério, que a gente for colocar na prática, a gente vai fazer isso com muito mais discrição. O que eu tô mostrando pra vocês é o que eu estou fazendo no meu rosto pra tirar o destaque daquilo que eu não quero que chame atenção. Pra falar a verdade pra vocês, gente, eu até gosto dessa curvinha aqui do meu rosto, assim, dessa viradinha dele, ser um pouquinho mais quadrada. Mas nesse caso, como eu tô ensinando vocês, eu vou anular essa parte aqui também, tá? Eu vou anular essa parte aqui do meu rosto, que é pra vocês poderem ver a diferença. Primeiro eu vou fazer de um lado, ó. Quando eu faço isso aqui de um lado, e quanto mais eu subo com essa anulação, ó, eu vou deixar só uma tirinha aqui, ó, de coisa clara. Quanto mais eu subo com essa anulação, mais comprido o meu rosto parece ser. Vocês... Olha, eu tô me vendo ali no retorno, gente, com esse risco que eu fiz agora, deu a impressão que eu sou até torta, ó, tá vendo? Aqui bem baixinho, e aqui como tá escuro e não tá chamando atenção, dá a impressão que o meu rosto é bem mais oval. E aí, gente, essa parte aqui eu só vou dar de lambuja, porque vai ficar pra próxima aula. Eu vou fazer melhor ainda, eu vou passar até um risco branco aqui no meio, ó, no mesmo sentido que eu fiz os dois contornos, o de cima e o de baixo, que é pra chamar atenção pra esse contorno aqui, porque o branco chama mais atenção do que o preto. E aí vocês comparem um lado e comparem o outro, ó. O lado do contorno e o lado sem o contorno. Aqui o meu traço natural ainda tá bem marcante, ó. Vocês podem ver. Agora, esse lado que eu contornei já não tá tão marcante assim. Então, é isso que o contorno faz, gente. Geralmente, você anula as partes que você não quer chamar tanta atenção. E, ó, eu poderia fazer mais ainda, ó. Deixa eu apagar aqui um pouquinho desse branco aqui, ó. Não vai sair tudo, mas é só pra vocês entenderem. Eu ainda posso pintar aqui, ó, começar com o branco mais pra baixo, se eu quiser, que é pra anular a parte do lado mesmo. Eu só vou chamar atenção, assim, clara aqui desse lado. A minha testa, gente, eu considero ela de um tamanho normal, tá? Ela não é nem muito grande, nem muito pequena, mas eu vou diminuir ela, vou fazer aqui o mesmo formato dela, ó. Vou diminuir ela só para vocês enxergarem o que eu estou fazendo, mas não necessariamente vocês precisam fazer isso, tá? Isso aqui é só para anular um pouco da minha testa, para chamar atenção mais para essa parte aqui do centro e ela ficar um pouquinho menor. Tem formato para fazer isso, Sandra? Eu sigo mais ou menos o formato do meu rosto quando eu vou fazer esse tipo de diminuição, tá, gente? Aí a outra coisa que eu vou fazer é o meu nariz. O que eu não gosto, pra ser sincero, gente, o que eu não gosto muito do meu nariz é essa bolinha que tem aqui, tá? Então, eu faço de tudo pra esconder e ela parecer aqui mais fininha. Pra afinar o nariz, gente, eu posso até falar em outras aulas pra vocês. Eu já falei em outros vídeos pra vocês que você pode anular o nariz de várias formas. Hoje eu vou mostrar só o meu nariz e aí em outras aulas eu falo pra vocês a diferença dos contornos de narizes. Mas geralmente, gente, o que a gente faz? A gente, geralmente, que é o que todo mundo quer fazer, é deixar o nariz mais fino. Lembra que eu falei da horizontal, né? Gente, é o seguinte, são duas linhazinhas, essa parte aqui eu vou ensinar pra vocês. São duas linhazinhas que a gente faz em cima do nariz pra deixar ele mais fino. E essas duas linhazinhas, ó, elas têm que ser bem estreitinhas. Quanto mais estreitas elas forem, quanto mais no topo do nariz e quanto mais juntinhas elas estiverem, mais vai parecer que o seu nariz é fino. Não adianta você fazer uma linha aqui e outra linha aqui e achar que você tá contornando o nariz, porque você não tá. Quer ver?
Eu vou apagar as duas linhazinhas que eu fiz aqui no topo do meu nariz e vou manter só essas duas aqui, ó. Se você fizer uma linha aqui e uma linha aqui, vai chamar atenção essa parte do centro, tá? Você pode até deixar o seu nariz mais alongado se você fizer isso aqui. Por enquanto, eu só tô fazendo duas listras aqui no centro, tá? Agora, se você realmente quer afinar o seu nariz, se você quer que ele fique com a ponta bem fininha, você vai ter que deixar subir com esse risco aqui, ó, até o topo. No centro do seu nariz, gente, tem que ficar apenas um risco, ó. Apenas um risco. E se eu contornar essa bola aqui do meu nariz de preto, aí ferrou. Aí que eu vou chamar atenção mais pra ela mesma. Então, quanto menor, quanto mais pontudinho eu quero que fique o meu nariz, ó, mais eu tenho que fechar essa bolinha e dar um mínimo de espaço aqui pra ela, tá vendo, ó? Desse jeito. Não tem necessidade de vir com contorno até aqui, tá? Deixa eu limpar aqui, ó, as bordinhas. Ó, não tem necessidade de você vir com contorno aqui, até aqui embaixo. Você só tem que tomar cuidado. Pra que a gente precisa do pincel de precisão? Por que que ele é tão importante? Porque ele vai me ajudar nisso daí, entendeu? Você só tem que tomar cuidado que ele fique o mais reto possível aqui no topo, tá? Que esse risco eu vou fazer de novo, gente, ó. Que é pra vocês nunca mais errarem. Olha a posição da minha mão. O pincel tá reto, eu tô até segurando meu pulso pra minha mão ficar mais firme, porque eu tremo. Aí eu vou vir aqui no topo do nariz, ó, aqui na altura mais ou menos do olho, e vou fazer uma linha reta, ó, do começo ao fim do nariz. Do começo que eu digo daqui, tá? Ainda não cheguei na parte da sobrancelha. Fazer uma linha reta daqui até a ponta do nariz, independente do formato do meu nariz, tá? Fiz uma linha reta desse lado. Agora eu vou fazer a mesma linha do outro lado, ó, o mais em cima do topo possível, uma linha reta, duas linhas retas eu fiz aqui. E o mais próxima uma aqui da outra. Quanto mais você fizer isso, mais fino vai ficar o seu nariz. Quanto mais você deixar essas duas linhas aqui separadas, mais larguinho vai ficar o seu nariz. Então, essa técnica aqui de você fazer dois riscos em cima do topo do nariz é o que vai deixar o seu nariz mais fino. E aonde você vai começar, gente? Ele sai sim, tá? Esse risco, ele sai sim da sobrancelha. Aí vai de você o tanto que você quer que essa curvinha fique fechada aqui em cima, tá? Aí você vai até onde você quiser. Eu costumo deixar bem fininho, bem daqui de cima mesmo, ó, tá vendo? No entanto, gente, tem um pequeno detalhe. Vocês viram que eu desenhei o meu nariz aqui no formato que eu gostaria que ele ficasse? Eu só não fiz o risco aqui ainda, ó. Que esse risco aqui, geralmente com o iluminador, quando a gente dá uma salientada aí no iluminador, ele já ajuda a gente nisso, tá? Quanto mais pra cima ficar essa bolinha aqui que você fez, deixa eu anular aqui um pouquinho, ó. Que a minha ficou aqui, o preto ficou muito aqui embaixo. Geralmente a gente só faz isso quando o nariz já é pontudinho assim pra baixo, sabe? Aí a gente fecha aqui um pouquinho mais pra baixo, mas como o meu já é mais arrebitado, então eu vou fazer ele um pouquinho mais pra cima, tá? Então assim, eu já tenho esse formato, esse topo reto que eu quero eu já tenho esse topo reto que eu quero aqui em cima do meu nariz, certo? Então eu já fiz a minha curvinha aqui, ó, eu podia deixar ela mais larga, só que eu já saí com ela bem aqui de cima pra deixar ela bem aqui fininha. Só que um detalhe muito importante, gente, um detalhe muito importante, que esse eu me lembro que eu não falei em nenhuma das outras aulas. Esse contorno, ele não para por aqui. O seu nariz, ele não começa da sobrancelha, o seu nariz começa daqui, ó, debaixo da sobrancelha. Onde geralmente a gente aplica um monte de sombra, ó, vou desenhar essa sombra em cima do olho pra vocês. Se eu fosse fazer o meu côncavo até o meu nariz, esse risco seria assim, ó. Tô fazendo o risco bem em cima do meu côncavo, tá, gente? Então, isso aqui é um contorno que eu tenho no olho. Ó, isso aqui na parte de olhos a gente vai aprofundar mais, ó. Eu contornei exatamente o meu côncavo em cima do meu olho, certo? Aí, o que que aconteceu? Deu a impressão que eu tenho a pálpebra caída. Não deu? A impressão que eu tenho a pálpebra caída, porque ficou esse espaço enorme aqui. Então, essa parte aqui a gente vai falar mais quando a gente estiver falando de olhos, tá? Mas esse contorno que eu fiz aqui é um contorno natural, que eu posso subir um pouquinho mais, ó, pra deixar ele um pouquinho mais profundo, que geralmente é o que a gente faz quando a gente aplica a sombra, ó. Tô desenhando ele da forma que eu queria, subindo um pouquinho mais com ele pra não dar essa impressão que eu tenho a minha pálpebra caída. Mas calma, gente, como eu falei, a gente vai aprofundar nisso. Só que eu não esqueci dessa parte aqui, ó, que faz parte do contorno do meu nariz,
tá? Então, quando a gente for contornar o nariz, gente, a gente tem que levar muito em consideração essa parte aqui, ó, porque o nariz começa daqui, ó, daqui, ele pega o começo, a parte de baixo daqui da sobrancelha, tudo isso aqui faz parte do nariz. Então, esses dois riscos que eu fiz aqui no meu topo, eu posso fazer ele da largura que eu quiser, tá? Agora, quando eu termino com ele aqui em cima, eu tenho que fazer essa voltinha. E essa voltinha aqui, ó, ela faz toda a diferença na maquiagem. Deixa eu contornar aqui desse lado de novo, do jeito que o meu contorno é, fazendo aqui, ó, bem em cima do osso. Bem em cima do osso, ó. O meu osso termina aqui. Então, esse aqui é o contorno natural. Olha a diferença do contorno natural que eu fiz do contorno que eu subi aqui, lá pra cima, com essa sombra, ó. Deu a impressão que o meu olho é até mais levantado desse lado, não deu? Ó, a diferença desse lado e a diferença desse lado aqui. Então, essa é a parte do rosto que eu quero contornar. Eu deixei esse aqui sem pintar pra vocês poderem ver um pouco a diferença, tá? Agora, o que que eu vou fazer, gente? Outros lugares que geralmente a gente não contorna, mas que a gente pode, se a gente quiser. Esse buraquinho que a gente tem, ó, aqui, ó, entre o nariz e a boca, se você quiser, geralmente a gente até ilumina aqui, mas você pode deixar ele um pouco mais profundo. Assim como eu posso contornar o meu lábio, ó, principalmente essa parte aqui de baixo, ó, eu posso contornar ela aqui pra dar a impressão da minha boca ser mais assim, ó. Entendeu? Isso aqui ajuda muito. Inclusive, quando a gente chegar nessa parte aqui de lábio, gente, eu vou ensinar vocês que vocês podem, inclusive, contornar, ó. Colocar, agora eu tô fazendo bem clarinho, tá? Porque essa parte tem que ser mais discreta. Vocês podem até contornar em volta do lábio, bem discretamente, com uma corzinha mais escura, não necessariamente o marrom, mas também pra dar a impressão da sua boca ser maior, ó. Você tá dando destaque pro que tá dentro, tá? Toda vez que você contorna, você dá destaque pro que tá dentro. Eu contornei fora pra dar destaque pro que tá dentro. Eu contornei fora pra dar destaque pro que tá dentro. Não quero dar destaque nessa parte que eu risquei. Essa parte aqui da boca que eu contornei, ó, eu não tô querendo dar destaque pra ela, eu quero dar destaque pra dentro, pro que tá na boca. Quando eu anulei aqui, eu quero destaque pro que tá aqui em cima. Entendeu? Então, tudo que eu faço aqui, a intenção é sempre anular alguma coisa, tá? Então, esse aqui eu corrigi só desse lado aqui da boca, que eu poderia fazer também se eu quisesse, mas muitas vezes a gente acaba não fazendo, mas isso aqui é só pra vocês entenderem. E essa aula, gente, como ela já tá bem longa e eu quero explicar mesmo nos mínimos detalhes, eu vou parar ela por aqui, mas eu vou continuar gravando, tá? Dá continuidade, mas que eu vou postar na próxima aula, que aí eu já entro com a iluminação junta. Tá certo, gente? Então eu vou terminar a aula desse jeito mesmo, porque a gravação vai continuar. Mas já não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, gente. Vocês me ajudam bastante na divulgação. E me sigam lá nas redes sociais, porque lá nas redes sociais eu tô o tempo todo lá conversando e batendo papinho com vocês. À medida que vocês forem tendo dúvidas, vão deixando aqui nos comentários, gente. Deixa aqui, porque conforme eu for gravando as aulas, eu insiro e vou explicando melhor pra vocês, tá? Olha, eu me olhando no retorno, eu enxergo nitidamente a minha cara torta, ó. Vocês estão vendo? Pois bem, a gente continua na próxima aula e eu sigo aqui com a gravação. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!